convidamos para essa live, onde iremos debater tudo o que acontece no rádio nos tempos de hoje e o que aconteceu no rádio nos tempos áureos do rádio, né? O rádio de ontem, o rádio de hoje, a gente vai debater aqui e também falar das mídias sociais, das redes sociais, da nova forma de comunicação, né? Que a gente sabe que hoje em dia os digitais influencers estão aí com milhões de seguidores aí e muitas vezes tomando o lugar do profissional de rádio, do jornalista, daqueles que estudaram para fazer você receber o melhor da notícia, o melhor da comunicação. Hoje está muito pulverizado, digamos assim. Mas nós trouxemos Cacá Nascimento, né? Diretor, programador, conhece tudo de rádio, ele monta a rádio, desmonta a rádio, ele cria a rádio, ele monta tudo. Cacá, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Alexandre, boa noite a todos que estão participando aqui. Para mim é uma honra e um privilégio, né, estar acompanhado aqui, ladeado com André Almeida, um grande comunicador, presidente do nosso sindicato de radialista. Esse cara que eu sou fã demais, desde pequenininho, meu amigo Quinho Ventura, um grande comunicador, uma das expressões da comunicação de maior audiência do estado de Pernambuco, e por onde ele passou, das emissoras que passou. Meu amigo Lilo, que é diretor de rádio, é comunicador de rádio, é o cara que está no meio da comunidade, fazendo comunicação. E você, Alexandre, que também faz rádio, faz televisão. Então, boa noite a você, a todos vocês que nos acompanham, por essa nova mídia, que é a internet, uma mídia que fortalece também, porque às vezes as pessoas pensam que a mídia vai enfraquecer a internet e o rádio. O rádio está cada vez mais forte. Claro que ele precisa se modernizar, claro que ele precisa se atualizar, mas é importante demais o veículo rádio. Aliás, nasceu tudo através do rádio. Com certeza. Convidamos também um locutor de peso, né? Um cara que tem uma voz muito bonita, há 20 anos fazendo o mesmo programa. É muito difícil, gente, né? Eu acredito que só o Danadão tenha segurado aí, né? O Jefferson, quero mandar um abração para ele, um cara, gente da melhor qualidade, o Jefferson Danadão, lá da Rádio Recife. Mas o Lilo Bess, ele tem há 20 anos o programa Brega Pai d'Égua, na Rádio Tropical FM, que é uma rádio comunitária que tem um padrão diferenciado, né? Tem um padrão diferenciado e ele vai explicar o sucesso da Rádio Tropical e do Brega Pai d'Égua. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Por nada, Xande. É uma honra minha, né, estar aqui ao lado de grandes amigos, né, o André Almeida, o grande Quinho Ventura, o cara que eu considero, eu acho, um mestre no rádio, e meu amigo Cacá também, que é um prazer, que eu conheço o Cacá de tanto me falarem, né, Cacá? Hoje eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E assim, falar da história da Tropical é uma história bonita, que são 23 anos, não apenas 20, né? E eu estou lá fazendo o programa Brega Pai d'Égua, um programa popular do segmento Brega, que hoje é diferente, né? Não só toca Brega, né? Hoje a gente toca outras vertentes, e é muito bom, assim, fazer esse trabalho comunitário há mais de 23 anos, receber o feedback de quem realmente, no lugar onde eu fui nascido e criado, que é o bairro de Campo Grande. Então, Deus me proporcionou, além de outras formações, também fazer parte aí desse veículo que está no sangue desses 4 que você hoje teve aqui na noite, viu, Xande? Então, é um prazer imenso e uma ótima noite a todos nós. E vamos falar sobre o rádio, porque está no sangue e a gente está louco aqui para falar. Com certeza. Também convidamos ele, que é uma das vozes mais bonitas do Brasil, né? Ele que é considerado aí no meio dos grandes comunicadores do Brasil, uma das vozes mais bonitas, uma referência em comunicação, o nosso querido Quinho Ventura, né? Quem, quando jovem, não escutou as traduções de Quinho Ventura? Obrigado, Quinho, por ter aceitado nosso convite. Obrigado, beleza, e obrigado por essa referência, quando jovem. Isso significa que eu já estou virando Matusalém, mas tudo bem. Mas é um prazer estar aqui com vocês, ao lado dessas figuras maravilhosas, o Cacá, o Lilo Bess, o André Almeida, e com você, né, Alexandre, beleza, que eu já tive o prazer de conviver desde a Clube, né? Desde a Clube, conheci o grande Alexandre Beleza Oculta desde a Clube, e estamos aqui juntos hoje para bater um papo sobre o rádio. Com certeza.
Nosso querido André Almeida, presidente do Sindicato de Radialistas, o doutor do coração da Rádio Recife FM. Tum. E que também faz um trabalho na rádio evangélica, né? Também é muito importante, a gente vai falar aqui sobre o crescimento, né, das rádios evangélicas no espaço da comunicação, tanto no espaço comunitário como no espaço comercial. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, André. Eu que agradeço, Alexandre, e reiterar aqui o momento especial que eu estou tendo de estar aqui ao lado do Quinho Ventura, ao lado do Lilo Bess e também do grande Cacá Nascimento, para a gente falar sobre esse veículo fantástico, esse veículo maravilhoso, que foi a mola propulsora para várias coisas que eu faço na minha vida, que é o rádio, né? Que eu amo de paixão. Então vamos lá para esse grande desafio, falar sobre esse veículo incrível. E eu esqueci de dizer que ele é ator, dublador, né? Já muitas vezes aí você está assistindo um determinado filme aí, está lá a voz do nosso querido André Almeida, um dos maiores dubladores hoje no Brasil, né? E depois vai ter a história aí da escola de dubladores, né? Do espaço do curso para dubladores que o sindicato está tentando promover. Depois você fala sobre isso. Mas, gente, falar sobre o rádio, né? O rádio é aquele companheiro do dia a dia, né? As pessoas na madrugada dependem muito do rádio, né? Tem aquela companhia do rádio, seja trabalhando, seja por solidão, né? Seja pela busca de uma palavra, de uma oração, né, André? Seja por querer receber um carinho que muitas vezes as pessoas no dia a dia não lhes dão. E a gente sabe que nos áureos tempos do rádio, grandes comunicadores que nós tivemos, como Lacerdinha, Ubiraci Lira, aquele modelo de rádio que era aquela coisa maravilhosa, com aquele linguajar natural, né? A gente tinha uma comunicação de forma espontânea, voluntária, um Paulo Marques, J. Ferreira, né? Edilson Torres e tantos outros comunicadores, Lelino Manzella, Walter Lins com a caixinha de pedidos, né? Era uma comunicação livre, solta, e de repente chega a Rádio FM, né? Chega a Rádio FM e exige uma mudança no padrão de comunicação. E aí, eu queria, você que é notoriamente um dos ícones do Rádio FM, da modernidade do Rádio FM, né? Digamos que você participou da modernização, porque eu costumo dizer, inclusive quero mandar aqui um abraço, que Deus abençoe, que Deus lhe cure, Deus lhe dê sua saúde, devolva a sua saúde. Eu costumo dizer que o grande Marlon Maia houve o grande divisor de águas aqui do rádio, foi com a chegada de Marlon Maia, através da mudança de programação nas rádios FMs, né? Muita gente teve que reaprender a fazer rádio para poder aderir o sistema, a forma de fazer rádio, como o pessoal lá do Sul e do Sudeste e do Centro-Oeste fazia. O Marlon trouxe isso para Recife. Mas, Quinho, voltando à nossa pergunta. Nos anos áureos do rádio, vamos dizer lá, anos 80, 90, né? O que é que você acha? Por que houve essa mudança e o que é que levou o rádio a modificar? A linguagem do FM não cabia no rádio AM? Ou a linguagem do rádio AM não cabia no FM, ou o FM não cabia no AM? Beleza, na minha opinião, o rádio, a linguagem do rádio, ela deve ser levada da forma que o apresentador, o locutor, o comunicador queira levar para o seu público. Seja uma rádio como nas antigas, né, a AM, o FM. E naquela época que eu comecei carreira, em 1983, por aí, 84, né, 83, aliás. E eu tinha uma visão de rádio totalmente diferente do que eu tenho hoje. Era uma locução mais tranquila, mais aquele tipo de fazer a voz
mostrar a voz, o potencial de voz. Hoje não, eu já não me preocupo com isso, aprendi a me preocupar com a comunicação. Então, hoje, todos os radialistas que estão no ar, a preocupação da maioria, creio eu, seja a comunicação. Então, é difícil você comparar o rádio AM com o FM, que hoje é tudo uma faixa única, né? Tudo FM. Embora as linguagens de várias emissoras são diferentes, de acordo com a sua programação popular, soft, pop, rock, adulto, contemporânea, cada rádio que você vai trabalhar, você tem que se adaptar à programação dela. E aí você vai encaixar a sua comunicação. Isso é o que importa. Tanto ontem quanto hoje, o que importa é a sua comunicação. O que você quer levar para o seu ouvinte? De que maneira você quer chegar até o seu ouvinte, de maneira com que ele possa te ouvir e você segurar esse ouvinte perto de você, ouvindo o seu horário, que seja por 1 hora, 2 horas, que não seja total, porque senão ele vai enjoar, mas por um bom tempo, ficar ouvindo você no rádio. Isso é que é importante. Muito se falava antigamente que para ser locutor de rádio, né, teria que ter aquele vozeirão, aquela coisa, né, principalmente para fazer o FM. Mas nós temos aí o Bom Dia Edivaldo Moraes, né, com aquela voz gasguitazinha, saudoso Edivaldo Moraes. Temos também aí um dos grandes comunicadores, o Biracino tinha essa voz toda. Reinaldo Belo, né? E conseguiram atravessar. A comunicação. É o que eu estava falando agora. Justamente a comunicação que atraiu a atenção do ouvinte. O jeito de falar, né? O jeito de levar aquela palavra até o ouvinte. Certo. Isso é que importa. Cacá, você que trabalhou muito, né, com esses grandes nomes aí já citados aqui, me diga uma coisa, nessa mudança de estilo de fazer comunicação nos anos 90, dos anos 80 para os anos 90, o que é que quando você produzia, quando você estava ali na produção de um programa daquele, você acompanhou diversos ícones da comunicação, me diga uma coisa, o que é que você percebia quando essas mudanças foram acontecendo? Qual era a sua percepção no momento? Beleza, a gente é do tempo, eu ainda vim do acetato, lá final dos anos 70 para os anos 80. Acetato, minha gente, era um disco de alumínio, né? A música, a vinheta, era tudo no acetato. Depois foi modernizando, veio o vinil, e aí veio as fitas cassete de gravação, veio os cartuchos, né, que facilitavam a vida do loco operador, do operador, mas existia a diferença do rádio AM, porque a origem vem do rádio AM, que era um rádio mais notícia, que era um rádio mais voz, né, era um rádio que tinha que ter voz. O cara ia fazer um estágio na rádio, ele passava por um teste, se a voz dele era bonita, se ele se enquadrava no jornalismo, se ele tinha aquele tom de voz bacana para estar no rádio. Não era toda voz que ia para o rádio, não era todo mundo que era aprovado. Isso foi com o tempo se aperfeiçoando e se melhorando. Depois o rádio, ele precisava do rádio comunicador, não era só do rádio, da pessoa que tinha boa voz, que apresentava o jornal, que apresentava as radionovelas, precisava do comunicador. Aí nasceu os comunicadores como Samir Abuana, aqui em Pernambuco, Geraldo Freire, Edivaldo Moraes, Lacerdinha, Elier Lourenço, Ubiraci Lira e tantos outros dessa época, que me falha a memória de alguns nomes, mas eles aí já eram comunicadores, eles entravam no celular, conversavam, batia papo, era uma comunicação diferente. Quando o rádio FM veio surgir, veio com uma linguagem diferenciada, era uma linguagem mais musical, como o Quinho falou, uma linguagem mais compassada, para que o rádio tivesse uma qualidade. Então, notoriamente, você sabia a diferença do rádio AM e do FM. Já foi uma evolução também da qualidade do áudio, do AM para o FM. Hoje, como o Quinho falou, o rádio está numa frequência só. Hoje já existe o FM estendido. O rádio AM já teve sua época, algumas emissoras ainda
estão no AM, mas na sua Eu maioria... acho que aqui na região metropolitana é só a Guarani e a Clube, né? E a Clube, eu acho que ainda está no AM. O restante já está migrando, se não migrou, está migrando para o FM, para uma linguagem. Só que nessa migração agora, a gente ainda está trazendo no bojo os rádios AMs. Né? A Rádio Jornal é uma rádio AM que foi para o FM. Né? As outras emissoras também, que tinham um estilo mais de AM, de jornalismo, de tudo, passaram para o FM. O FM dos anos 80, dos anos 90, era um FM mais musical, depois mais acelerado, com muita comunicação jovem, versátil, como o Quinho, como o Danadão, como outros comunicadores da época, que traziam muita audiência nas emissoras de rádio, e aí isso foi se atualizando para o que o rádio é hoje. O rádio de ontem, o rádio de hoje, o rádio do futuro, que é o rádio de sempre. Esse rádio tem que evoluir. No nosso tempo era uma medida, e no tempo de hoje é outra medida. Eu, na minha opinião, acho que o rádio anda um pouco em Pernambuco empobrecido. Né? O rádio ficou meio empobrecido, porque também se abriu muita vazão para muita coisa. Então, a comunicação foi empobrecendo. Do rádio antigo, se não me falha a memória, o último dos moicanos hoje, que está saindo de uma linguagem do rádio AM, que da Rádio Jornal, por exemplo, é Geraldo Freire, que é contemporâneo lá dos anos 70 para cá, migrou agora, está indo para a CBN, para um estilo diferenciado, porque a CBN tem um padrão Globo de notícia, que a Globo também mudou o seu estilo de programação. A Globo, nos anos 80, a programação era uma, hoje é outra. Agora, há pouco, ela mudou a grade da programação dela, trouxe mais digital influencer, trouxe mais apresentador de televisão para a Rádio Globo, e aos poucos foi tirando isso do ar. O único rádio ainda que tem o estilo do AM é a Rádio Tupi do Rio. Ela continua nesse mesmo diapasão de programação. É um rádio muito bem produzido, um rádio vinhetado, um rádio que tem uma programação bacana. Mas aqui em Pernambuco, essa tradição foi mudando, o rádio foi tornando, graças à Rádio Jornal, foi se tornando muito jornalismo. Então, o rádio musical ou ficou com as FMs de verdade, ou o rádio comunitário também, que abriu uma vazão para muitos talentos, muitos comunicadores, né, que vai mudando essa estação. Hoje a gente tem a internet, né, você chega em qualquer canto através da internet, a maior rede de computadores do mundo conseguiu também absorver o rádio, que é uma outra plataforma, e que os colegas aqui também vão falar, né, mas que é uma plataforma modificada, e que o rádio está se adequando. Muita gente diz, o rádio vai fechar, porque primeiro veio a televisão, que é um rádio com imagem, se aperfeiçoou e deixou o rádio para trás. Não, o rádio ainda é o veículo de maior credibilidade, ainda é o rádio. Ainda muito mais ouvido, apesar dos tempos. Não é? A internet acabou com a televisão, acabou com o rádio? Não. O rádio e a televisão se adequaram ao veículo internet. E isso vem progredindo a cada dia. Eu sou das antigas, mas eu acredito na modernização, nessa mudança de paradigma para a evolução do rádio. Olha, eu acredito que tudo na vida tem que se evoluir, né? Mas também tem que ver a questão da qualificação profissional, que a gente está vendo que tem muita coisa aí, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas tem muita coisa que está aí, irmão, que é só números somente. Teve números, está contratado para apresentar o programa tal, né? Tem uma emissora de rádio, está aí demitindo os profissionais e jogando os digitais de influências aí no ar. É, né? Nesse sentido que eu falei que o rádio anda empobrecido. Exatamente. A rádio evangélica, né? As rádios gospels, né? Evangélicas, né? A rádio segmentada. Muita gente dizia assim, rapaz, os crentes estão comprando todas as rádios, vai se acabar a rádio do mundo todo, não tem mais rádio. André, você trabalha numa rádio secular, né, que é a Rádio Recife, você é evangélico e faz um trabalho muito bonito já há muitos anos, né, na rádio evangélica. Como é que você vê o rádio evangélico dos anos 2000, dos anos 90, para o rádio evangélico de hoje?
Bom, a Rádio Evangélica FM, que é a que eu trabalho, né, a 100.7, ela foi a primeira Rádio Evangélica FM do Brasil, né? E após ela veio a Rádio Maranata. A Evangélica veio com uma proposta já inovadora na época, porque ela mantém aquele mesmo padrão bem eclético musical, porque assim, as rádios evangélicas, elas só tocavam um segmento musical no meio evangélico, e a evangélica ela veio tocando rock, veio tocando reggae, veio tocando músicas, inclusive com conotação da nossa cultura, do frevo e tudo mais. Tinha banda nova, banda Rafá, tudo banda nesse segmento, né, de músicas no nosso estilo aqui, até cultural, como frevo, o baião e muitas outras coisas. Então, para uma rádio evangélica, isso foi um choque na época, né? Isso em 1985. Pessoal só tocando o hino da harpa, aquelas coisas, exato, né? Exato. E a evangélica, por ser interdenominacional, ela abrange todos os segmentos evangélicos, né? Então, assim, ela mantém esse padrão desde 1985. Houve uma rejeição assim que foi lançada por conta dessa cultura dela de ser muito eclética, né? Muito aberta aos segmentos. Inovadora. Que foi um choque que hoje acaba que muitas seguem esse estilo que ela tem, né? Exceto aquelas que têm uma linha mais pentecostal, né, que é uma rádio mais segmentada para o movimento pentecostal, que, diga-se de passagem, são as rádios que têm mais audiência hoje no segmento evangélico. E hoje nós temos, das 23, 25 rádios mais ou menos que temos aqui FM, nós temos 7 evangélicas mais ou menos, né? Novas de Paz, Maranata, Evangélica FM, Rede Brasil de Comunicação, Canaã, e nossa rádio, né, Rede Aleluia, que é da Igreja Universal do Reino de Deus, e é um leque hoje que se abre, inclusive brigando com as seculares pelo primeiro lugar. A gente sabe que a coisa não está muito fácil, não. Eu acho que a Nova de Paz é a primeira colocada. Foi por um bom tempo, né? E hoje, quem pode até reforçar comigo aqui agora, o Ibope só traz na sua lista as rádios que pagam o Ibope, que assinam o Ibope. É o que dizem, né? A gente não pode comprovar. Exatamente. Mas é o que dizem. O pessoal que está nos assistindo aí à live, eu recebi aqui uma comunicação que está travando um pouco, mas não se preocupe que depois o programa vai ficar gravado, não vai? Vai sim, vai ficar gravado. Então, tranquilo aí que será vai ficar disponibilizado, gravado, né? Exatamente. Lilo Bess, a rádio comunitária, Isso. em alguns momentos, era perseguida, né? Porque o pessoal não aceitava a linha de programação extremamente popular que a rádio comunitária trazia para o povo, né? Isso. Eu fiz rádio comunitária, tive o prazer de trabalhar na sua rádio, né? Tive o prazer, lhe agradeço até hoje pela oportunidade e a qualquer momento posso voltar, com certeza. As portas sempre abertas. Hein? As portas sempre estarão abertas. Com certeza, você é meu parceiro, amigo e irmão. Nós tínhamos aqui a Rádio Teclados FM, a Nordeste FM, a Pernambuco FM, a JSP, aquela rádio lá de Paulista, que agora é Paulista FM, mas era a Esperança, né? A Litoral. Eram rádios que tinham audiência, um negócio... Eu lembro quando eu estava na Teclados FM, junto com Maurício Acioli, que está nos assistindo, na Teclados FM, eu saía na rua, ou se fosse no tempo, naquele tempo, fosse selfie, o povo ia tirar selfie. Mas o pessoal, tinha gente que dizia, escreva aqui o seu nome, me dê um autógrafo. Eu digo, eita, eu sou famoso mesmo. É verdade. Mas era um negócio impressionante. A rádio, o Cacá colocou no ar com o nosso querido Pedro Paulo, que para mim é um dos maiores empreendedores da comunicação de Pernambuco. A gente respeita muito, a gente tem um carinho muito grande por Pedro Paulo, que é um cara que é visionário e dá oportunidade para muita gente. Tem muita gente que está no mercado hoje aí, passou pela TV Nova, pela Rádio Nova. Quando a Rádio Nova entrou no ar, a Rádio Nova incomodou muita gente, pelo cast de comunicadores. O pessoal dizia, né, mas rapaz, como é que pode? Tem 30 locutores
Nada. Mas Cacá saiu dando oportunidade para todo mundo, abrindo espaço, e a rádio foi crescendo. E era um negócio impressionante, porque na Ceasa, eu chegava na Ceasa, tinha um cara lá da Ceasa que era amigo meu, ele dizia: Alexandre, ó, só dá tua voz de madrugada, 4 horas da manhã, todo mundo só escuta a tua voz. Aí eu brincava até com o Eduardo Lima: estás perdendo para mim, gordinho. É verdade. Né? Então a rádio comunitária, ela tinha uma fatia, ela barganha uma fatia grande no mercado. Eu acredito que já foi mais, mas ela ainda hoje, ela barganha uma fatia de ouvintes muito boa no mercado. Como é que você vê a evolução da rádio comunitária do início até hoje? Olha só, Xande, em 1998 houve uma explosão das rádios comunitárias. Isso aconteceu, né, em meados de 98, 99, quando as rádios comunitárias começaram a receber a presença de vários artistas. E dentro deles, muitos tomaram uma proporção indescritível, como a Banda Calypso, né? A Banda Calypso, a primeira emissora que a Banda Calypso pisou aqui em Recife, foi através da Rádio Teclados, a rádio que você trabalhava. E a rádio, nessa época, em 1999, tinha uma audiência muito grande, saindo da Rádio Teclados, ela foi para a Tropical FM, e daí ela saiu fazendo uma coisa diferente. Ao invés de ela entrar... O saudoso pré-A. Pré-A. Ao invés de ela entrar pelas rádios comerciais, ela entrou através das rádios comunitárias. E a gente estava naquela explosão em termos de audiência, né? Para você ter uma ideia, quando a Joelminha Calypso chegou na Tropical FM pela primeira vez, quase ninguém a conhecia. Você lembra disso? Uma Kombi velha, papelzinho, os blambi-lambi, tudo pendurado. Na segunda vez, ela já não conseguiu sair da frente da emissora, precisando a gente ter que trazer o pessoal da segurança para poder sair. Então, assim, a questão da evolução da rádio, eu sou o caçula, né? Entre os três aqui presentes. Eu sou o caçula, eu estou no rádio desde 1999, junto à Tropical FM. E, assim, em relação a essa conquista que a rádio teve, em relação aos próprios artistas, a maioria vindos de Belém do Pará, lembra? Que, como, por exemplo, Paixão Paixão do Calypso. Paixão do Calypso. Vanderlei Andrade. Banda Remelejo, o cantor Didi, o cantor Diogo e tantos outros que procuravam as rádios comunitárias, né? E o que foi que aconteceu? Essa explosão foi tão notória... Mas você não tocou... Ah. Não. Tanto é, Xande, que o que foi que aconteceu? Quando foi em 2001, o negócio estava tão louco que a Rádio Recife, da nossa amiga Eliane, ela pegou os programadores das rádios comunitárias e levaram para a Rádio Recife, como a Fábia Lopes, que era da Teclados FM, a Drica Alves, que era da Tropical FM, Trabalhei com as duas. Pronto, não é isso? Quer dizer, para você ver como a coisa estava. Porque eu lembro que em 2003 houve a primeira Paixão do Cristo no Recife, com José Pimentel lá no Estádio do Arruda, lembra disso? E a única rádio comunitária que estava foi a Tropical FM. Eles fizeram um vídeo no estúdio e quando mostraram no telão, o próprio Geraldo se levantou, que eles fizeram uma pré-estreia, né, para a imprensa. Aí Geraldo olhou assim, Tropical, e fez: que rádio é essa? Essa é a rádio que manda aqui no bairro do Arruda, Campo Grande, Campina do Barreto. Aí despertou. Então, assim, a rádio comunitária hoje, Xande, eu já recebi vários convites para fazer parte de rádio comercial, mas eu tenho uma paixão indescritível pela rádio comunitária, porque é muito bom você ver o ouvinte batendo na sua porta. Como, por exemplo, eu tenho uma campanha chamada Andar com Fé, que é uma campanha que a gente contempla mensalmente, cadeiras de rodas, e ver coisas que muitos colegas, infelizmente, obviamente pela questão comercial, não podem fazer na emissora, e o locutor e o comunicador de rádio comunitária, ele tem uma liberdade muito grande para fazer aquilo que dá na telha. Então, assim, é algo que eu aprendi, eu hoje vi, também sou fonoaudiólogo, especialista em voz pela Universidade Católica e Federal, consecutivamente, sou jornalista. Então, assim, vejo hoje como rádio comunitária o meu meio de vida, eu escolhi ser o meu meio de vida, a rádio comunitária. E também em relação à questão de programação, ao contrário dos meus amigos aqui, eu já peguei uma geração MD CD, pô, né? A rádio comunitária hoje, nenhuma emissora de rádio comunitária alcançou a geração vinil, cartucho, que o meu tesão era conhecer aquelas mesas, né, que tchá, 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 aquelas mesas todas. Não, todos nós, entramos numa geração que já era MD, né, os comerciais eram MD, que chamados os apoios culturais, e as músicas, CDs, e o Winamp, que era o nosso playlist na época, né? O Winamp, você colocava a música, era aquilo em bloco, botava mal uma pausa. Então, assim,
toda essa evolução eu acompanhei, na maior parte, como espectador, porque eu só tenho 23 anos de rádio. Eu, um garoto de 6, 7 anos, ouvia Quinho Ventura, né? Ouvia também um programa que eu gostava do Henrique Bruckmann, que era o Manchete Night Fight, que eu era apaixonada por aquele programa. O próprio André ouvia muito o Doutor do Coração, né? Então, assim, essa evolução da rádio comunitária. E hoje, Xande, que eu queria colocar aqui para vocês é o seguinte: como comunicador comunitário que eu sou, tem muitas pessoas que dizem assim: como é que está ali a questão de audiência? Lá na Rádio Tropical FM, eu percebo que com o avanço da internet, foi muito melhor para o sistema de rádio comunitário. Por quê? Além da internet, né, hoje o limite da gente é o céu, onde atinge a internet, mas também porque eu digo lá à minha equipe, eu fiz, olha, meu maior propósito hoje na rádio é a gente combater fake news. Porque o que todo mundo vê na internet pode ser ou não é, mas isso quando vem de um veículo tradicional como o rádio, fecha as portas e vai viver de outra coisa. Então, assim, por essa questão de nós que estamos aqui em veículos tradicionais, como o próprio rádio, outros aqui como TV, a gente tem que sempre colocar isso, é combater fake news. Eu não permito, em hipótese alguma, nenhuma fake news sair da rádio. A partir do momento em que isso sair, eu vou pedir para que o colega se retrate e a gente vai ter que recompor isso aí e bola para frente. Então, assim, essa é a evolução que eu acredito. É juntar a tecnologia, né, com essa... Engraçado. Agora, você já ouviu falar em Nazaré da Mata? Já que Existe. Existe, está no Tem mapa. no mapa? Olha, mas me diga uma coisa aqui, diga aí uma coisa engraçada que aconteceu com você no rádio. Uma situação que Uma você... situação legal? Existem várias que eu já vivi no rádio, né? Mas eu já paguei micos também no rádio. Nossa, vários, né? Se eu for lembrar de algum agora. Mas eu lembro de uma situação que eu passei na Rádio Cidade há muitos anos atrás. Eu até contei aqui para o pessoal que na nossa programação nós tínhamos quando a pessoa ligava para a Rádio Cidade, tinha que atender falando, aliás, a gente ligava para o ouvinte e ele tinha que atender falando alô Cidade, né? E ganhava um prêmio em dinheiro, estava sempre acumulado, que às vezes a pessoa atendia, falava só alô, então ia acumulando. E um dia uma pessoa falou, alô Cidade. Aí eu, caramba, que legal, fiz aquela festa, ganhou, parabéns, isso é muito legal, parabéns, você ganhou o prêmio acumulado de tantos reais e tal. E ela falou, quando é que eu posso se apanhar? Eu falei, a hora que você quiser, você vem aqui, eu lhe encho de porrada. Sacanagem. A diretora da rádio, Pouquinho, apanhar aqui é pegar. E eu falei, desculpa, eu não sabia. Eu era recém-chegado em São Paulo, eu não conhecia ainda a linguagem, né, do Nordeste, a linguagem pernambucana. Eu falei, eu peço desculpas, eu não sei o que eu vou fazer agora. E quando a ouvinte foi no estúdio receber, ela quis me conhecer, eu fui pedir desculpas para ela, para piorar a situação. Eu falei, você é ouvinte, você é estudante? Ela, não, sou freira. Piorou mais ainda, eu fiquei assim, caramba, eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu pedi desculpa para ela, eu falei, olha, me desculpa pelo que eu disse, é porque realmente eu não sabia. Ela, não tem problema, eu levei na brincadeira. Eu falei, então que ótimo, então vamos brincar mais? André, já aconteceu alguma coisa, algum fato pitoresco desse? Já. Certa vez eu fui fazer uma reflexão na madrugada, porque o Doutor do Coração tem o consultório de sentimentos. Então é o momento que eu vou dar um conselho, aquela coisa toda. E aí, em outras palavras, molha a calcinha. Tocou 3 músicas e eu esqueci de preparar alguma coisa para falar, né, no consultório de sentimentos. Aí, consultório de sentimentos, com André Almeida, o Doutor do Coração. A vinheta entrou, né? Eu vou falar o quê? E eu estava nesse dia à base de um antialérgico, que deixa você todo grogue, né? E aí eu comecei a falar de adversidade e tal, e de repente eu falei uma coisa lá, aí o cara ligou, o assessor até de um padre, ligou e fez assim, olha, eu gostei da reflexão, você falou uma coisa bem bacana, mas eu não entendi a parte que você falou que está sendo perseguido por Aécio Neves.
Eu falei isso. Ele falou, você falou, não sei se você está sendo perseguido por alguém, se a Aécio Neves está lhe perseguindo e tal. Eu não entendi aquela parte. Tava legal pra caramba. Quando entrou na parte do Aécio Neves, eu não entendi. E era época de campanha política. Era efeito do remédio. Foi. Lilo Saiu Bess. isso aí, cara. Aconteceu já contigo alguma situação? Olha, Alexandre, aconteceu uma coisa engraçada comigo, foi em meados de 2000, né? Eu fazia o programa com o saudoso Fábio Neves, que já foi na Rádio Cidade junto com o Henrique de Castro. A gente fazia o Brega Pai d'Égua, e naquela época eu ainda peguei, né, o finalzinho daquela questão do anonimato, né? O ouvinte não sabia quem era o locutor. Eu ainda alcancei esse iniciozinho. Aí a gente fazia um programa, ele era um personagem, né, que ele fazia a Letícia, eu fazia o Lilo Bess, obviamente. Aí os ouvintes foram conhecer a gente pela primeira vez. O personagem dele era um personagem homoafetivo, né? Lelê, né, que hoje o Rick continua fazendo lá na coisa. Aí as meninas entraram para conhecer eles no estúdio. A Andréa, que era telefonista na época, aí ela, pode entrar. Aí elas entraram, ela, cadê eles? E eu e Fábio assim. A gente, diga. Não, a gente veio ver Lilo e a Letícia, a Lelê. Eu falei, pois não. Não, nem vocês não. O Lilo é o loiro alto dos olhos azuis e a Letícia é uma tribufu. Cara, bicho. Aí o Fábio olhou para mim, olhou assim e fez. Aí eles não vieram hoje, não. Eu disse, Fábio, não vamos dizer que era. E porque ela foi em um horário um pouco mais antes e a gente estava tirando onda no estúdio, a gente não tinha começado o programa. Então isso realmente, né, é uma coisa que marcou muito para mim ainda a magia, né, do anonimato do rádio, que eu acho que a gente pode dizer que acabou depois que Moção se revelou. Eu acho que foi um dos últimos, a né, magia. que fazia rádio, né? Exato. E realmente ninguém sabia quem era Moção, enfim. Então isso foi muito engraçado. Cada ouvinte tinha tinha um Quinho Ventura na mente, né? Pronto, Sem ver. isso, essa magia. Cada um tinha. Olha, é por isso que eu sempre digo, sou feio, moro longe e ando de BRT. Então, se quiser me conhecer, pode vir, não tem problema. Cacá, já aconteceu com você algum fato? Comigo não, né? Porque eu sempre fiz mais da parte dos bastidores, mas com grandes comunicadores que a gente trabalhou. De a ver com o Reinaldo Belo mesmo, a gente operando para Reinaldo Belo já era Clube FM já, né, já tinha migrado da Caetés para Clube. E ele fazia lá o lereado dele, cantava o cachorro Bimbinha, ele fazia as brincadeiras dele no ar e tal. E tal, aí ele, vamos botar, Cacá, os ouvintes no ar e tal. Aí, botava a vinheta do telefone no ar e entrou um ouvinte, um menino. O menino esculhambou ele. Fale, meu filho, o Reinaldo Belo, tal, aí, velho, como é Belo, vai para aquele canto, aí ele, meu Deus do céu, corta esse menino aí. Salve Deus, salve Como Deus. é que tu faz um negócio desse, menino? Deixa de ser mal educado. Olha, minha gente, ele ficou decepcionado no ar conversando e tal. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais ouvinte e tal, aí. O ouvinte era sorteado na hora assim, não atendia, não tinha telefonista para atender para ele não, porque o telefone ficava na mesa dele, ele mesmo puxava. A gente era operador, já colocava no ar. Aí quando ele atendeu, voltando do ar da vinheta do comercial que voltou, Reinaldo Belo, Treloso, tal. Vamos a mais um ouvinte aí, o menino. Quem é que tá no ar? É o menino que mandou você para aquele canto. Meu Deus do céu. Cacá, a partir de agora eu vou deixar de botar o telefone no ar. Ó, uma vez eu estava fazendo a locução no Carnaval do Recife, junto com o Paulo Silva, né? Grande Paulo Silva. Grande Paulo Silva. Aí lá vem adentrando, a gente estava fazendo o desfile das agremiações carnavalescas, né? Aí estamos aqui, Grêmio Cultural Folclórico, Abanadores do Arruda, fundado e não sei o quê, papapá, aquele lereado todo. Aí adentra a passarela, a banda passou, aí adentra a passarela, Getúlio Cavalcante, com o pessoal, os amigos dele, aí lá vem ele, aí Paulo Silva. Deixa que eu anuncio. Aí pegou o microfone, deixa que eu anuncio. Gostaria de registrar a presença do saudoso Getúlio Cavalcante. Aí Getúlio pegou, disse, deixa eu dar uma palavrinha. Aí eu disse a ele, não, aí ele disse que a gente não podia passar o microfone, aí ele pegou e disse, saudoso, eu não morri não, quer me matar. Olha, eu conheço uma rádio, que eu não vou citar nome por questão de ética, né? Uma rádio comunitária,
que se dava nota de falecimento e quem estava dando nota de falecimento dizia que o defunto estava convidando as pessoas para o enterro dele. Eu me perguntava como é que era isso. Isso aconteceu uma coisa interessante na rádio. Tinha um locutor, que era o DJ, que faleceu. Aí ele foi dar uma nota. Meu pai chegou na emissora, aí fez... fulano, enfim, o cara morreu, não quero aceitar ele não, para não... Aí fez, olha, dá essa nota de falecimento aqui e tal. Aí ele... baixou o BG, gostaríamos de comunicar o falecimento do senhor tal, papapá, não sei o que, vida segue, vamos embora de música. Aí botou aquela música, com um motor muito louco, meu pai, tira essa música. Para, meu irmão. Olha, relembrando comunicadores do passado, eu era operador na Rádio Clube e Costa Neto, alguns conheceram aqui, Costa Neto, ele era noticiarista, né, Costinha. Marise Rodrigues, que hoje é diretora da Folha, era diretora de jornalismo com Marcos Leite. Aí quando chegava a notícia de emergência assim para colocar uma notícia nova, a Rádio Clube tinha uma vinheta que parecia o da Globo. Aí tinha Rádio Clube, notícia em primeira mão. E o repórter, o jornalista entrava lá com o locutor com a matéria, né? E eu ia entrando para render um colega, né, de trabalho, e ele estava na mesa operando e eu ia render ele. Aí nisso entra a Marise dentro do estúdio e manda a Costa Neto para a cabine, tinha uma cabine de locução à Rádio Clube. Costa, vai para lá e tal. Era aumento do salário mínimo, alguma coisa assim. Aí Marise, bota a vinheta. Aí o operador pegou uma vinheta assim, puxou, aí não olhou, era fechou das vinhetas de Elia Lourenço, uma vaca. Aí em vez dele botar a vinheta do jornalismo, ele botou a vinheta da vaca aí. Mó, e Costa Neto no microfone, pronto para dar notícia. Aí engoliu e Marise, dá notícia do mesmo jeito. Pronto, a vinheta saiu com a vaca anunciando. Olha, tem um negócio interessante, tem um radialista aí, um locutor amigo nosso, tem até uma rádio comunitária, que ele grava muitas chamadas para carro de som, essas coisas e tal. Aí, cara, um amigo meu disse, bicho, grava aí. Eu digo, tô sem tempo, tal, vou dar o telefone de fulano, tu grava. Aí no outro dia o cara ligou para mim, o cara disse, meu irmão, que danado foi aquilo, meu irmão? Aquele cara é profissional mesmo, eu só achei um dos melhores. Ele disse, eu vou mandar para tu aqui o que ele mandou. Na peixaria do Fragoso, na peixaria do Fragoso você encontra aves, ovos, carnes, tudo, suíno e peixinhos. Galinha morta e abatida. É umas coisas que acontecem. Tem um locutor chamado Mário Fofoca lá de Olinda, não sei se tu lembra. Eu me lembro dele. Você lembra do Mário Fofoca? Mário Fofoca foi uma onda, ó. Eu fui apresentar um comício, eu estava apresentando um comício em Olinda, e Mário era um dos locutores da candidata Jacilda, né? E aí me contrataram para fazer os comícios. Aí eu falei para Mário, você faz as caminhadas e deixa o palanque comigo. O pessoal quer que eu faça o palanque. Aí eles, tá bom. Aí chega André de Paula, apoiando lá a Jacilda, Augusto Coutinho, o pessoal tudinho lá. Aí, na hora que André de Paula vai falar, ele diz, que rufem os tambores do casar, meu irmão. André tricolor do... Alexandre, sabe o que eu lembrei agora, outro interessante? Na época que eu fiz muitas vinhetas, né, para as bandas de forró, quando estavam estouradas as bandas, era calcinha preta, limão com mel, né, aquelas coisas todas, forrozão tropicalia, volume, noda de caju, enfim, magníficos. Então, e um dia eu fui gravar Banda Baetes, lá do Pará, do Maranhão, não lembro. E eu gravei, quando eu fui gravar, eu li o texto, falei, Banda Baetes. Aí eu, que porra de nome feio é esse? Meu Deus, o que significa essa merda? Banda Baetes. O Elinho, nosso querido Elinho Bonfim, mandou a gravação integral para o cliente. E o cliente me liga, você não gostou do nome da nossa banda? Eu falei, como assim?
Não, que eu vi aqui que você disse que a banda é uma bosta. Eu falei, desculpa, velho, eu vou ser muito sincero, mas esse nome não é comercial, Banda Baez. Não, mas é uma brincadeira nossa aqui. Sim, então você vai fazer uma banda para os seus amigos e não para vender o disco. Para a gente passar para... Vamos ver os vídeos do nosso colega, mas aí a gente tinha feito, eu, Belo X, o Wellington Pandeira, a gente tinha feito um samba enredo para a escola Vitória Régia, no Maranhão, e o presidente era o irmão da Alcione. E aí, tinha feito o samba, ia ter um show do Belo X, na época eu tocava tamborim lá com o Belo X, e a gente foi para lá, e a banda foi, passou o som, aquele negócio todo, tal, aí o locutor pegou o microfone, aí botaram lá no papel, Belo e um X. Aí ele olhou assim e disse, com vocês, Belo 10. Aí Belo X disse, não, é Belo X. Ele, desculpe minha gente, Belox. Ô Xande, e Flávio Barra, pô? A gente foi fazer um show em Vitória de Santo Antão. Aí o locutor, e com vocês, Frank Barros. Aí o cara é Flávio Barra. Aí o cara, Flávio Barros. Aí o cara, não, Flávio Barra. Esse cara aí, Barra mesmo, vai, entra. Ó, os nossos colegas de profissão mandaram algumas perguntas, inclusive para todos vocês e diretamente, principalmente a você, André, como presidente do nosso sindicato. Solta aí, produção, por gentileza, o primeiro vídeo aí, por gentileza. Boa noite, beleza? Boa noite a todos que fazem parte dessa super live, tá incrível, hein? Tá maravilhoso demais. Eu sou o Leandro Lobo, faço parte da rede Nova Mais, uma rede de rádios que abrange o litoral, Mata Sul, Agreste e uma grande parte do sertão de Pernambuco. São centenas de municípios, milhares de pessoas que estão em sintonia com a gente todos os dias, né? Bom, e eu vim aqui falar do rádio pernambucano. Nós temos comunicadores marcantes aí na história, como Paulo Marques, Samir Abuana, o próprio Quinho Ventura que está aí, enfim... e eu queria saber se vocês têm uma dica para dar aí para os novos comunicadores, os comunicadores atuais, de como se tornar marcante no rádio, hein? Existe alguma dica para isso? Manda aí, porque até eu quero saber, que eu quero ficar marcante, quero ficar na história do rádio, não só em Pernambuco, mas no Brasil. Um abraço para vocês, meus amigos. Pois é. Vamos lá, quem se habilita a responder? Quinho, Cacá? Olha que bacana. A maior dica que a gente pode dar, eu particularmente, seja você mesmo no rádio. Seja você. Não queira ser outra pessoa. Você, sendo autêntico, você vai conseguir transmitir aquilo que você é. Agora, se você quiser se espelhar num outro profissional, para você iniciar a sua carreira, não tem problema. Vamos falar, você está imitando fulano. Não tem problema, não tenha vergonha disso. Pelo menos você está tendo uma noção do que você está fazendo. E com o tempo você vai encontrar o seu caminho e vai seguir sua carreira e fazer aquilo que você gosta. Se você gosta do rádio realmente, você vai encontrar seu caminho sozinho e vai fazer uma comunicação fantástica. Confie em você. E o grande lance é você, depois desse espelho, a gente sempre procura grandes profissionais para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Se a gente for perguntar aqui a cada um, quais são os grandes comunicadores que vocês admiram, né? No mercado de dublagem, quais são os grandes dubladores que você admira? A gente sempre vai ter alguém que a gente vai se espelhar. Uma referência, né? E a gente tem que entender que tudo na vida é um step by step, é um passo a passo, tem um início, e quem quer começar já como protagonista acaba sofrendo grandes frustrações. Porque se é passo a passo e tem um início, eu não vou querer começar já como protagonista, né? Vou começar como coadjuvante e vou aprendendo e vou me enturmando, vou fazendo laços, vou desenvolvendo meu trabalho, vou criando meu nome, vou estabelecendo a minha imagem e aí, pimba, no momento certo, acontece. Não é isso, Quinho? Verdade. Olha, eu fico muito feliz e, aliás, eu só tenho a agradecer a Deus pelo trabalho que eu sempre fiz no rádio pernambucano. E agradeço a Pernambuco por me abraçar também, né? Porque eu sou de São Paulo. E interessante que eu tenho o meu filho mais velho, o Juarez. O Juarez é cinegrafista, aliás, um excelente cinegrafista, não é porque é meu filho, mas tenho um orgulho do trabalho que ele faz. E uma coisa que eu sempre disse para o meu filho quando ele iniciou a carreira:
não use meu nome, faça o seu nome. E hoje ele é conhecido pelo nome dele, pelo Juarez Ventura, conhecido não pelo meu nome, é conhecido pelo trabalho que ele faz. Pelo que ele Isso é que é desenvolve, legal, né? isso é que é bacana. Vamos embora. Vamos ver mais um vídeo? Mais um colega aí que mandou mais uma pergunta pra gente. Olá pessoal, eu sou Jô Alves, Rádio Nova Gospel FM Serra Talhada. Quero agradecer a Alexandre pelo convite, mandar um abraço aí para Quinho Ventura e os demais colegas que compõem esse debate maravilhoso. E para André Almeida a pergunta, né? André, diante dessa dificuldade toda que o meio rádio está enfrentando, principalmente os radialistas, o que o sindicato está fazendo para reconquistar esses colegas e fortalecer o sindicato? Um abraço e obrigado. Valeu, grande Jô. Sou fã do trabalho dele, essa voz bonita que ele tem também, né? Gente da É melhor o qualidade. pai do sertão. Ele está lá naquela região ali do Alto Pajeú. Serra Talhada. Serra Talhada, Afogados da Engazeira, ali é a região do Alto Pajeú, né? O sindicato, ele, nessa gestão que iniciou no ano passado, né, vem com um trabalho diferenciado para tentar trabalhar mais o social, porque assim, muitas pessoas que a gente sempre visitou nas emissoras de rádio, de televisão, que a gente ia fazer uma campanha de sindicalização, de associação, eles sempre perguntavam, o que é que eu vou ganhar com isso? Né? Porque parece que sindicato só age uma vez no ano, que é no período de negociação salarial. Mas aí eu passei a enxergar que o sindicato pode fazer muito mais que isso, do que a negociação salarial. Como, por exemplo, trazer benefícios para a categoria. Como a gente tem hoje serviço médico, a gente tem hoje o Clube de Vantagens, que é uma parceria com a Master Clean, que a gente tem desconto em mais de 10 mil estabelecimentos no Brasil, como farmácia, clínica psicológica, consultório médico, faculdades, não é? São clubes de lazer e são descontos grandiosos, né? A gente tem espaço hoje no CFL, que é o Centro de Formação e Lazer, do Sindisprev, que é o Sindicato dos Previdenciários. Há uma parceria do Sindicato dos Radialistas com o Sindisprev, que a gente tem acesso àquele parque aquático deles maravilhoso, aquele clube de lazer dele que você conhece muito bem, Alexandre. Sim. Foi uma novidade para a categoria, porque a categoria não tinha para onde ir num espaço de lazer, e hoje tem. Basta com o cartão Master Clean chegar lá, apresentar, e você vai entrar para curtir o clube de lazer lá. Inclusive, o radialista associado pode reservar uma diária gratuita com direito a café da manhã, lá no Sindisprev, que tem as suas instalações muito boas ali na BR-101, acho que fica entre Bola na Rede e Guabiraba, Isso. né? Mais ou menos ali. Eu já fui lá algumas vezes, é muito bom. Então, focar cada vez mais nesse social. Nesse ano de 2023, a gente procura trazer para o sindicato a formação em mestre de cerimônias, que é uma novidade para a categoria, porque o radialista, ele é um profissional que ele pode seguir várias vertentes dentro da comunicação. Ele pode fazer jornalismo, ele pode fazer locução publicitária, ele pode apresentar eventos como mestre de cerimônia, que o Lilo Bess, né, faz. O Quinho Ventura também faz eventos como esse. Inclusive, o Quinho me indicou recentemente para um também. trabalho. O Quinho me indicou recentemente para um trabalho em espanhol, né, que eu estou para fazer no mês de maio, numa rede de hotel em Muro Alto, que o cerimonial vai ser em português e espanhol, e eu vou fazer a parte em espanhol, por indicação do Quinho Ventura. Então, essa parte a gente procura, quer trazer para o sindicato, para que os radialistas tenham esse leque também para onde correr. Como a gente vai tentar também trazer o curso de dublagem, já tentamos uma vez, mas não houve um interesse tão grande. A gente vai tentar trazer para o sindicato e trazer outras atividades até recreativas, né, que fomente mais essa aproximação do radialista à nossa instituição, para acabar até com esse pragmatismo aí, essa questão, esse modelo de que sindicato é só briga de patrão com trabalhador, né? Que isso é uma coisa tão arcaica, né, tão ultrapassada, Verdade. que a gente pode verter trazendo benefícios para a categoria. Então é a forma que a gente vai tentar trabalhar, e já estamos trabalhando, né? O sindicato hoje tem um aplicativo para o radialista ter acesso à legislação
ter acesso à convenção coletiva do trabalho, ter acesso a esses descontos. Muitos estão utilizando, inclusive, desconto para o cinema. Os filmes que são disponibilizados aqui no Masterclean para os radialistas são abaixo de meia entrada. O ingresso sai bem abaixo, sai por R$17, às vezes por 12, às vezes por R$15. E muita gente tem utilizado e é um avanço para a nossa categoria. A própria reciclagem, né, André? Que Sim, feito lá no sindicato, que é importante demais. O seminário de qualificação. Reciclando, aprendendo, nova formação, novos comunicadores. Muito bacana. O professor Ivan isso. Faz lá com você também. E tem mais dois cursos que a gente quer trazer também, que é o cerimonial para casamentos. Está cada vez mais hoje se solicitando quem faça a cerimônia de casamento sem ser padre e sem ser pastor. E aí estão usando meio que um trabalho de juiz de paz. O Quinho Ventura, que tem uma voz bonita, se expressa bem e desenvolve bem o cerimonial. Realizar casamentos, que já é uma outra forma de se ganhar dinheiro também através da comunicação. Muito bom. E todos esses cursos, os ministrantes dizem, olha, fazer cursos dessa natureza para radialista é entregar a faca e o queijo para ele. Porque radialista já tem essa facilidade de se comunicar. É só adquirir a técnica. Ok, vamos ver mais um vídeo. Mais um colega aí. Olá, eu sou a Lili Prado, eu sou radialista aqui na Cabo FM, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. E minha pergunta é muito simples. Eu gostaria de saber de vocês qual o conselho que vocês dariam. A gente sabe que hoje o rádio está em todas as mídias sociais, está acompanhando a evolução da comunicação. Mas eu queria saber qual o conselho que vocês dariam para que o rádio mantesse a sua originalidade, a sua identidade. Valeu, tchau, tchau. Cacá. O rádio, para manter a originalidade dele, a qualidade dele, nesse novo modelo de adequação, passa pela qualidade, para ele manter uma linha tênue sobre isso. Porque, por exemplo, o rádio, ele agora é colocado câmeras. Muitas emissoras têm colocado câmeras. Lilo falou uma coisa importante aqui lá atrás, que as pessoas ouviam o rádio, sentiu a emoção, como é Quinho Ventura. Até viam em fotografia, iam no estúdio visitar o comunicador, tudo, mas tinham uma viagem. Hoje, esse encanto quebrou muito, quando se coloca a câmera, perdeu. Né? Geraldo mesmo, quando colocou a câmera dentro do estúdio, Geraldo era meio bagunçado, gostava de ficar com a berguilha aberta e outras coisas mais, ele sentiu o peso quando colocou a câmera, ele até pediu que não colocasse. Depois o sistema insistiu e colocou lá. Mas perde muito... o encanto, né? O encanto. O rádio é magia. É magia. Você vai ouvindo o rádio, aí liga lá na Music FM, está ouvindo a mensagem que Quinho está colocando, a música, você viaja. É uma viagem. É diferente de você estar vendo. Né? Televisão é uma coisa e rádio é outra. Você ir ouvindo rádio, ouvindo a evangélica, e André está lá lendo uma mensagem espiritual que vai lhe encher o coração, vai tocar uma música que vai lhe afagar a alma, é totalmente diferente de você estar vendo a câmera. Então, o rádio ele precisa se modernizar, mas nem tanto. Né? Ele tem o formato dele. Tem uma linha a seguir, né? Eu acho que esse formato não deveria mudar. Ok, vamos lá para mais um vídeo. Solta mais um vídeo aí de um colega. Olá, amigos. Aqui é o radialista Walter Cavalcante, da Rádio Web VHV, do município de Moreno. E já que estamos debatendo sobre o rádio de ontem e o rádio de hoje, nós temos visto que o rádio tem progredido muito na parte tecnológica nos dias de hoje. Mas como vocês têm visto a qualidade de programação do rádio hoje dentro da internet? Um abraço a todos. Lilo Bez. Rapaz, olha só, Alexandre, eu posso falar, tá, gente, por rádio comunitária, que é o segmento que eu escolhi e faço até hoje, né? A questão de rádio comunitária, em relação à programação, inclusive eu faço parte de uma associação, e eu sempre, quando eu me encontro com os amigos, eu digo, gente, dar uma oportunidade, principalmente quem é da comunidade. Eu falo artisticamente, por exemplo, eu moro no bairro de Campo Grande e trabalho na emissora do bairro de Campo Grande. Quem são os artistas de Campo Grande? Jorge Silva do Recife, Toninho Vanderlei, César Miquiles, J. Miquiles. Então, por que não trazer o pessoal da comunidade que tem uma referência para dentro do rádio? Então, assim, eu sempre falo, em relação à programação, aos meus colegas, trabalhe com a comunidade.
Hoje mesmo, né, há 3 horas atrás, eu estava numa reunião com a autarquia pública, que a gente vai fazer um projeto que vai trazer a comunidade para dentro do rádio. Breve, vocês vão saber aí, tá? Cinema na Praça, que vai ter aí que vai ser uma parceria junto com a Prefeitura do Recife e as rádios comunitárias, trazer a praça para a praça pública da comunidade. Então, são coisas que a gente vai fazer durante todo esse ano. Tem também o futebol de mesa, né, que é aquele futebol que você encontra em qualquer comunidade. Então, assim, eu acho que hoje o radiodifusor comunitário traz a comunidade para dentro da rádio e utiliza a internet para expor ela para o mundo, entendeu? Eu acho que isso aí é o caminho das pedras, viu, Xande? Ok, vamos lá, mais um vídeo para a gente... Oi pessoal, por aqui Carlos Altieri, Rádio Liberdade. Tem muita gente no meio, rádio, que está fazendo um maior sucesso nas redes sociais, isso é um fato. Mas tem gente que não tem talento, está nas redes sociais, tem um monte de seguidor e infelizmente está no nosso meio. Isso na verdade é um descontrole, né, e tira a credibilidade do meio rádio, ou vocês acham que isso é uma realidade que vai passar e que existe aí uma peneira natural do tempo? Boa noite para vocês. Pergunta boa, e inclusive ele me fez lembrar de um outro curso que a gente quer trazer também para o sindicato esse ano, que é oratória voltada às redes sociais, que é a linguagem adequada para as redes sociais. E aí, um dos nossos parceiros, que é radialista, é mercadólogo, é formado em marketing e jornalista, que é o Gleison Simeon, pretende trazer esse curso com o aval da certificação pela Uninasal. Quem participar desse evento e fizer essa formação vai ter a certificação referendada pela Uninasal, e aí é oratória voltada às redes sociais. Não seria mais aquela oratória tradicional que a gente vai ver no de cerimônias, que é importantíssimo, mas uma linguagem mais voltada ao público das redes sociais. Isso que o André coloca, então, Alexandre, é importante demais. A qualificação. O rádio, como eu já falei, é o rádio. Ele é o rádio comercial, ele é o rádio educativo, ele é o rádio comunitário. Mas nessa graduação, ele precisa educar, a começar do rádio comunitário. Antigamente tinha um pejorativo das rádios comunitárias, que era: aquele é rádio da comunidade, é o cara no pé no chão, o cara não fala um português correto, o cara toca qualquer porcaria. E nós, que fazemos também o rádio comunitário, temos que mudar isso, temos que educar. O comunicador tem que estudar. Estudar é importante. O comunicador tem que ler. O comunicador tem que se entender dentro da comunidade. Né? Um curso como esse de qualificação da oratória é por demais importante para as rádios, principalmente as rádios comunitárias. Né? Porque no rádio comercial você já tem um padrão dos comunicadores que estão lá, que já passaram por isso. Mas no rádio comunitário é importante uma qualificação como essa, minha gente, para que a gente entenda o que a Altieres colocou. Tem muita gente de mídia social que não tem linguagem de rádio, que não sabe falar, mas que abre o microfone. Exato. Né? Eu tive um mestre que me dizia assim: quando você não souber o que falar, toque música. Exato. Toque Roberto Carlos, que aí qualquer música de Roberto Carlos que você botar, o cara vai se lembrar. É muito melhor do que falar besteira no microfone. Isso aqui, ó, minha gente, é uma responsabilidade muito grande. Isso aqui tanto encaminha como desencaminha também. Então a gente tem que primar pela qualidade. O que Lilo Baez está fazendo, na Tropical é importante. Unir a comunidade, trazer educação, trazer eventos e tal, e qualificar. Dar valor ao artista da terra, da comunidade. Massa, quando ele vir, olha, se veste melhor, olha, tu canta assim, tira isso da letra. Essa putaria, esse nome, isso não é bom. Muda a letra, corrige. Isso o rádio às tem vezes obrigação, nem todo mundo quer aceitar, né? tem a obrigação de educar. Então, se eu dou caviar para o meu ouvinte, ele vai comer caviar, não vai comer o que o diretor lá atrás disse que ele tinha que comer. Solta mais um aí, solta mais um vídeo aí pra gente ver. Vamos ver o próximo colega aí. Em rádio. Passei pelas emissoras como Rádio Tamandaré, Rádio Clube, Caetés FM, Rádio Recife, outras. Também participei aí com minha vida profissional de 2 rádios comunitárias, que eu quero agradecer ao pessoal. Então existe, no meu entender, grande diferença do rádio de ontem, o rádio que eu fiz, o rádio que eu participei, para o rádio de hoje. Então eu pergunto a você, qual a diferença que existe do rádio de ontem para o rádio de hoje?
O que deve ser feito para ser igualada aí essa diferença entre o rádio de ontem e o rádio de hoje, que para mim vale mais o rádio de ontem, o rádio que eu participei, do que o rádio de hoje, tá bom? Prazer muito grande, um abraço para todos e muito obrigado por esta chance, meu amigo Alexandre Beleza de Creuza. Um abraço, tchau. Tamo junto, Tony Senna. Tony é uma figura, Grande né, rapaz? Tony. Fui operador de áudio dele na clube. Ele fazia, amigão, não se perca no Bosque, também na Caetés. Ele fazia o AM e fazia o FM. Grande Tony. Solta mais um aí, solta mais um. Olá pessoal, parabéns aí pela live, viu? Tratando desse assunto tão importante que é o nosso rádio tão querido e amado, né? Eu sou o comunicador Ibineia Júnior aqui da Rádio Maranata e minha pergunta é a seguinte: qual a diferença do rádio de ontem, sem ter todo esse aparato tecnológico, principalmente das mídias sociais, para o rádio de hoje, com Instagram, WhatsApp, transmissão pela internet? Estou aqui esperando a resposta, hein? Eu acho que o rádio, como qualquer outro segmento, ele sofre evoluções, né? E essa evolução, ela está bem atrelada, está intrinsecamente ligada à linguagem. Se prezava muito nos anos 70, 80 pelo vozeirão. Para ser locutor de rádio tinha que ter. Tem voz de locutor. Né? O Lilo Bess tem ele é Bess tocando e Bess falando, né? Então, o cara é um contrabaixo falando aqui. Um contrabaixo de 6 cordas. Aí ele está na corda mais grave, né? Tem nosso amigo Brandão. Sim, também Brandão. tem. Quando o Brandão fala comigo, eu digo, irmão, se eu tivesse Exato. metade dessa voz que tu tem, até para dar bom dia eu cobrava 200 conto. Então, a linguagem hoje exigida, se utiliza até um termo na locução comercial que é chamado de locução humanizada, que é aquela que mais se aproxima de quem está lhe ouvindo, como se você estivesse falando mesmo ao ouvido de uma pessoa ou conversando com ela. E antes se prezava muito pelas finalizações marcadas. A partir de agora, está começando não sei o que mais e tal. Aquela coisa, né, que era muito impostada. Voz de rádio tinha que ser grave. Voz aguda, nem se o Edivaldo Moraes rompeu barreiras na época dele, né? Numa época bem... Ele queria muito poder ter voz aguda, viu? Bondinha! Eu já Aquela tentei macaxeirinha fazer com voz técnica para adquirir uma voz aguda. Eu mas pensei em ter voz não aguda alcançou. no momento que eu vi que a locução comercial estava sendo praticamente engolida pela locução jovem. E aí a gente descobre que uma pessoa, mesmo idosa, consegue adaptar sua voz a uma locução jovem. Olha, André, eu já dei alguns cursos de locução artística e publicitária, passando um pouco daquilo que eu já aprendi. E uma das coisas que eu sempre falo nas minhas palestras ou nos meus cursos é a linguagem, como você citou. Engraçado que o brasileiro tem a mania de pegar uma palavra e tornar aquilo linguagem. Por exemplo, antigamente você ouvia, e era moda no Brasil todo. Eu gosto daquilo, tipo. Depois passou para nível. A nível de... Passou para nível. Depois... Esses são os neologismos, né, que vão surgindo aí. Exato. Né? Agora Hoje tem qual outro. é? Depois passou para o... Então, eu... Hoje qual é? Na verdade... E agora, Hoje é o na verdade. E agora tem é o melhor que tá tendo, né? Tem essa frase agora. Agora eu fui gravar um spot comercial aí para uma empresa, aí o cara chegou e disse, cara, eu só queria que você fizesse uma coisa mais no linguajar jovem. Tá bom, beleza. Meu Deus, o que é que eu vou? Aí eu comecei a conversar com os pivetes lá da rua. Meu irmão, o melhor que tá tendo é o hambúrguer de fulano. O melhor que tá lá tendo. ele. Aí eu só... O lá ele. Tem uma frase que eu gravei numa chamada de show, eu não lembro qual foi o show, foi num show de reggae, se não me engano, que foi muito interessante. Ele queria uma coisa diferente no final. E eu gravei, e muita gente usa até hoje essa frase. E eu falei, se você não for, só você não vai. Eu já ouvi essa frase em vários comerciais. Olha, hoje tem um tal de brabo.
É brabo, É brabo, Se é você não brabo é uma for, coisa boa, né? Só você não vai. Vamos botar mais um colega pra gente encerrar? Vamos botar mais um colega aí. Deixa eu ver quem é que vem agora aí. Oi, Alexandre, tudo bom? Então, Rick Moreira, radialista, eu queria saber a diferença dos equipamentos do rádio de antes, de antigamente, e os equipamentos da rádio de hoje. Diga lá. Nascimento. Rapaz, olha, é muito diferente. Você, quando sentava numa mesa de áudio para operar e era 6 horas de trabalho, era 6 horas de trabalho. Ainda é, né? A carga horária. Mas ali era literalmente. Era literalmente, porque era disco. Quando a rádio era disco e você tinha que terminar um disco, botar outro, Exato, locutor entrar e tal. E quando o cara era locutor, ele tinha que operar, botar disco e fazer. Você vê danadão fazer o repeteco lá na clube. Terminava a música, entrava a vinheta, repeteco, ele já estava aqui puxando para colocar no começo de novo, para colocar. Às vezes pegava no começo, no meio, no fim. Então era muito, muito mais trabalhoso. Hoje você tem software como Playlist, como InfoAudio, tem vários softwares que facilitam. Você bota o diretor de programação e o programador lá da sala deles, programa tudo, tu senta e faz a locução e está tudo lá. Até a hora de entrar o comercial, entra uma pausa, já abre o texto, você já lê e já faz tudo. Antigamente era tudo feito manualmente. Tudo manualmente. Hoje é tudo bem feito, digital. né? Cacá, feito manualmente e bem feito, né? Meu sonho é ouvir a sonoridade do vinil dentro de um estúdio de rádio, cara. Algum de vocês já... Muito. Já não sei. Cara, eu já ouvi muito. Rotação 78. Eu não tive esse privilégio. Vamos botar mais um colega ali pra gente ver. Fala, beleza? Tudo bem? E a todos aí que estão curtindo essa live, aqui é Joelho Alves e olha, vim com uma camisa em homenagem à live, viu, e a todos que estão assistindo. Bom, eu não vou ser polêmico, eu quero apenas dar um conselho, né, para o pessoal que trabalha com rádio, né, principalmente aqueles do interior que tem 1, 2, 3 horas disponível aí todos os dias. Pessoal, o melhor conteúdo é o que você vai apresentar. Busca um conteúdo bacana, legal, tá? Que as pessoas escutam rádio. E você pode aí se modernizar a cada dia. Cria uma promoção, cria alguma coisa, inventa alguma coisa com o comércio de cidades próximas. Dá para sobreviver com o rádio, sim. Viu? E o rádio é fantástico demais. A gente ama o rádio e não vai deixar de amar nunca, né? Essa paixão permanece, fica emprenhada na gente, né? Então, feliz dia para vocês, feliz live aí, obrigado, viu, por ter lembrado de mim, beleza? E todos da live. Solta mais um aí pra gente fazer o fechamento. Meu abraço aos telespectadores e internautas de todo o Brasil e o mundo. Eu sou Pedro Braz, aqui da cidade de Surubim, no Agreste Setentrional. Surubim é a capital da vaquejada. E nesse bate-papo falando sobre a linguagem do rádio, o rádio ontem e hoje, eu quero me dirigir ao meu presidente, o presidente do Sindicato dos Radialistas aqui de Pernambuco. Presidente, a pergunta é para o senhor. Qual a possibilidade de manter um só salário, só piso salarial, até porque o senhor sabe que a mesma carga horária do radialista da capital é a mesma carga horária do radialista do interior? Essa pergunta é para o senhor e muitos radialistas querem essa resposta. Por que não manter apenas um piso salarial para toda a classe? Obrigado. É o nosso objetivo, inclusive, foi um dos pontos das nossas reivindicações que a gente passou para os grupos, a gente passou para as redes sociais. Infelizmente, não é o Sindicato dos Trabalhadores que dá aumento ou que define o que vai ser só um piso ou se vai ser 2, que já foram 3 no passado, né? São os patrões. E quem dera os patrões nos ouvissem nesse momento, porque é o desejo atenção, patrões, é o desejo do sindicato compareça ao RH. Atenção, patrões, compareça ao RH. É o desejo do sindicato dos trabalhadores que seja um piso só, que acabe com essa diferença que há de região metropolitana e região da Mata Norte, Mata Sul, Agreste e Sertão, com pisos diferentes, se eles fazem parte de uma mesma categoria. Então, assim, esse ano vai estar novamente na pauta. A gente procura até uma mobilização da categoria em prol disso aí, para que os nossos amigos do Sertão,
do Agreste e da Mata Sul e Mata Norte sejam contemplados e de uma vez por todas isso acabe. A gente conseguiu no ano passado um grande feito, um grande avanço, que foi que pelo menos o piso da categoria tivesse um reajuste acima do índice da inflação, que há anos que vem sendo achatado sem ganho real e sem reposição de inflação. Então, muito tempo, né? E durante a história do sindicato, só uma vez que houve dissídio, porque há uma diferença muito grande entre negociação salarial e dissídio. Quando chega no período de setembro, o pessoal fala assim, já saiu dissídio, mas dissídio só ocorre quando vai para a justiça, quando não há acordo entre as partes, patrões e empregados, e representantes dos patrões e dos empregados, e aí a justiça que vai determinar qual vai ser o reajuste salarial ali. Então, só uma vez, né, durante todo esse tempo, que houve, de fato, um dissídio, e o meu posicionamento desde o ano passado é de que, se não houvesse um reajuste de reposição de inflação e ganho real para toda a categoria, né, a gente fosse brigar, inclusive, na justiça, se fosse o caso, né, para que a categoria fosse valorizada nesse sentido. Bom, tá explicado aí, viu, Pedro? Pedro Braz, gente da melhor qualidade, viu? Um dos grandes comunicadores aí do Agreste Setentrional. Antes das considerações finais, né, dos senhores, eu me lembrei de um fato muito engraçado no rádio, né, que a gente vai... Você conhece Farinha, né? Lá de Caruaru? Sim, sim. Né? Conhece Farinha, não? Você conhece, né? Aí o Eduardo Campos, o saudoso Eduardo Campos, tinha recém-eleito, né, aquela história toda e tal. Aí teve a posse, e aí ficou acordado de que teria um café da manhã com toda a imprensa, né, com todos os radialistas, o pessoal da rádio, e que após o café da manhã, Eduardo entraria numa sala com duas rádios, né? Cada rádio teria direito de fazer 2 perguntas ao governador que tinha acabado de tomar posse, né? E aí ficou acertado de que ninguém ia procurar Eduardo, ninguém ia fazer nenhuma chamada do palácio, nem nada e tal, só na hora que o governador fosse dar a entrevista. Aí Farinha, a gente sentou na mesa, todo mundo lá tomando café, o garçom, Farinha chegou atrasado, ó. Chegou atrasado, aí já chegou ligando para a rádio. Estamos no Palácio do Campo das Princesas, aonde estão comendo a mulher do governador, a mãe do governador. Aí Eduardo levantou, espera aí, pô, comer minha mulher tudo bem, mas minha mãe é lasca. Essa coisa aí do rádio, ele chegou atrasado, ele não sabia, não participou da reunião, não sabia do acordo aí. Estamos no Palácio do Campo das Princesas, onde estão comendo a mulher do governador, a mãe do governador. Eu vi um caso, viu? Esse pessoal precisa fazer o curso de oratória e de cerimônias e tudo que aparecia de curso, né? Que o comunicador pegou lá o script do cerimonial e ele falou assim, ó, gostaríamos de apresentar o ESMO, que era excelentíssimo, né? O ESMO. Saiu isso aí. É muita coisa. Se a gente for parar aqui, vai até amanhã de manhã. Cacá, suas considerações finais. Agradecer a todos aqui, né, porque estão acompanhando a gente aqui pelo programa do Beleza, por essa live. Agradecer aos companheiros em revê-los, e isso é muito bom. A troca de ideias, a troca de pensamentos, a revitalização da comunicação. Né, a gente falou aqui do rádio do passado, do rádio do presente, do rádio do futuro, mas tudo passa por 2 coisas que o nosso presidente falou, né, o presidente do nosso sindicato radialista, que é a comunicação, que é a qualificação. Importante demais, minha gente. Nós, radialistas, temos que estar o tempo todo nos qualificando para que a gente possa manter o rádio e a comunicação fértil, de boa qualidade, né? O nosso último interlocutor falou criar bons conteúdos. Então, se a gente oferecer coisa boa para os nossos ouvintes, com certeza eles vão absorver boas músicas, boas mensagens. Isso é importante demais, a qualificação do profissional. Então, a gente tem o nosso sindicato radialista, procure para saber quais os cursos que tem lá, de que forma a gente pode se qualificar, de que forma a gente pode se unir.
Como André falou, o sindicato não é bicho de 7 cabeças, nem é lugar para estar guerrilhando com o patrão, nem brigando, nem nada. Mas é um local onde a gente pode agregar, estudar e se melhorar cada dia que passa. Sou muito feliz em fazer comunicação, como eu sempre digo, faço o que gosto e vivo intensamente essa emoção. Não se chega à excelência sem praticar. Então, a minha vida toda, até o fim dos meus dias, será praticando a comunicação. Se eu pudesse ter um segundo nome, seria rádio. Beleza. Olhe que Cacá, junto com Cândida Maier, né? Junto com nossa amiga Cândida, fundaram a PRA8, né? Fundaram a PRA8. Abraço para Cândida. Lilo Bess, suas considerações finais. Primeiro quero agradecer, tá, Xande, pelo convite. Conhecer aqui o grande André, o próprio Quinho, o Cacá, e falar para vocês sobre a relação em Lilo Bess e a comunicação. Não é à toa que eu estou na comunicação, eu também sou fonoaudiólogo, e a comunicação total é algo que eu admiro muito, né? Inclusive, houve essa semana agora, teve uma situação de uma pessoa, né, que eu tenho um carinho muito grande, que é Scarlett Seixas, que é a filha do cantor Raul Seixas. Ela estava super incomodada porque a filha do Raul é uma das únicas. Tem também a outra, a filha da Kika, mas que ela fala muito com o público do pai, né, com os fãs do pai, e ela estava super incomodada pelo português dela. Aí eu peguei, chamei ela no direct e a gente bateu um papo. E eu disse, Scarlett, é o seguinte, presta atenção ao conteúdo do que tu vai falar e não a forma. A forma pouco importa. O que importa é o carinho que você tem pelo pai e a forma com quem você se comunica. Então ela disse, é mesmo, eu fiz, esquece a forma e preocupa apenas com o conteúdo que você já faz isso com bastante prestígio. Então, aos meus amigos radiodifusores comunitários, vamos prestar atenção, tá certo, ao que a gente fala, desde o primeiro minuto em que a gente liga o microfone até quando a gente desliga. Porque, assim, infelizmente, eu ainda conheço muitos locutores que abrem o microfone sem saber ainda o que vai falar, né? Que é aquilo que Cacá falou sobre a questão da qualificação, e a gente tem um sindicato muito forte que pode fazer muito bem isso por a gente, eu sei que vai fazer, tá? Agradeço ao Quinho, ao André e ao próprio Cacá, e espero estarmos aqui conversando, e quero mandar um abraço também a quem faz comunicação da forma impressa, né? Aos amigos que fazem o impresso, que infelizmente passam aí por uma situação totalmente diferente da rádio em relação a essa nova onda aí da comunicação, né? Hoje, por exemplo, né, na emissora a gente ainda recebe alguns exemplares dos principais jornais, e eu fiquei muito triste, né, com o texto em um dos jornais de tanta tradição, com tantos erros de português, com tanto erro de concordância. Eu disse, cadê o editor desse jornal? Será que ainda existe? Quer dizer, então eu até coloco aqui, Xande, para você puxar com uma pauta, trazer as pessoas que trabalharam e tiveram sua vida em relação ao impresso, que realmente é um veículo, esse sim, merece um cuidado e uma atenção bastante significativa. Tá certo? Uma ótima noite a todos aí em casa e valeu. Eu lembrei agora, você falou aí da questão dos erros de português, e também da forma como você fala, para quem você fala, o conteúdo, né? Você falou, tinha um vereador na cidade do Recife chamado Braz Batista, né? Aí, uma certa vez, um vereador disse uma coisa, aí Braz disse, é mentira sua, ele disse, prova, ele disse, olha, vereador, não podemos dizer que ermos uma coisa que nós não ermos. Se ermos, ermos. Se não ermos, não ermos. Mas o povo entendeu o que ele queria dizer. Então é como você, é para quem e como você se comunica. Só questão de contextualização, a filha do Raul que me referi, ela é americana, tá? E ela se comunica com o pessoal no Brasil, só para o pessoal ficar entendendo um pouquinho. Quinho Ventura. Bom, para encerrar a minha participação, quero agradecer primeiramente o convite do nosso querido Alexandre Beleza, e estar também ao lado de grandes profissionais, como o André, que eu conheço já há muito tempo, o Liro, que eu já conheci pessoalmente hoje, mas já conheço através das redes sociais. O Cacá também conheci hoje, mas já conheço das redes sociais. E vamos resumir um pouquinho para vocês, numa frase que eu li uma vez. Se você não consegue fazer o que deve, faça pelo menos o que você consegue. Daí você vai seguir em frente. Outra frase interessante que eu gosto de sempre levar. Não quero ouvir o que você tem a me dizer, mas eu quero sentir o bem que essas palavras me fazem.
É a mensagem que eu deixo para vocês. E para você, radialista, nunca esqueça, microfone aberto, futuro incerto. Bronca pesada, né não? André Almeida. Deixa eu ligar aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra para nós, um convite como esse, e principalmente estar aqui ao lado do Quinho, né? Um grande amigo, longas datas aí, o Lilo Bess. Olha, mate o homem, mas não mude o nome, né? Diz o ditado. Eu e o Cacá, quando gravamos o vídeo, falamos Bass, mas é Bess, do inglês, de baixo, né? Aquele contrabaixista aí, um grande músico. E um negócio interessante, viu? Você já viu aí, ele usa um shampoo que deixa os cabelos transparentes. Acredito. Eu achei até também que ele ia fazer aqui uma apresentação do Ed Mota pra gente, tá? E o Cacá também, essa grande figura, né? Que a gente já se segue aí nas redes há muito tempo, né? Vários amigos do Cacá foram indicados para o sindicato para fazer o curso de qualificação profissional. Amigos de Goiânia, né? De Paulista e região, então muita gente passou por lá. E eu quero agradecer também a todos os participantes aqui da nossa live, né? Os que enviaram perguntas. Deixo aqui o meu carinho. E quero dizer a todos que o rádio foi a mola propulsora para tudo que eu faço hoje através da comunicação. Cerimoniais, dublagem, jornalismo, né? Que é a minha formação acadêmica. E a formação religiosa também envolve comunicação. Então, tudo isso aí eu devo ao rádio, que é esse veículo que me abriu várias portas e acredito que ainda vai abrir muito mais. Valeu, beleza. Gente, eu agradeço de coração a participação de vocês. E você estava falando aí que eu me lembrei quando eu estava lá na Tambaú FM, lá na Paraíba, e aí faltou um comentarista, o cara disse, sabe, bicho, tu vai comentar futebol aí e tal. Aí eu disse, mas rapaz, não entendo nada de 13, de Campina Grande, nada, o cara se vira, vai aí comentar. Aí eu, beleza. Aí tá lá, começou o jogo, aí o narrador, não, fulano, pega pela esquerda, ciclano, não sei o quê, papapá e coisa e tal. 40 minutos de jogo, o cara falando o nome do camarada lá. Aconteceu até com um colega nosso aqui, mas esse lá eu presenciei, eu estava do lado do cara. Aí o operador de áudio disse, esse jogador não veio não, ele não está jogando não, cara. Aí ele disse, minha gente, você me desculpa, é porque as camisas é tudo igual, né? Gente, estamos encerrando mais um Beleza News. Agradecer a Quinho, o André, Lilo Bess, o nosso querido Cacá Nascimento. Esse programa foi feito para você, radialista, para você que gosta do rádio, que vive do rádio, que vive no rádio, né? O rádio, ele é mágico, ele vicia, ele apaixona, ele deixa a gente sonhar e realiza sonhos, né? O rádio, ele nunca vai morrer. O rádio nunca vai deixar de existir. O rádio vai estar sempre presente nas nossas vidas, nas vidas das pessoas. A gente ama o rádio, a gente faz rádio por amor e com amor. É por isso que o rádio nunca vai morrer. Quero agradecer ao pessoal da técnica da Rede TV Livre. Agradecer aí ao pessoal da produção, a seu Ricardo. Aqui, ó, o Café Domínio. Olha, Café Domínio você encontra nas principais casas do ramo. Leve para a sua loja, para o seu supermercado. Tá certo? Leve porque é qualidade. Café Domínio, inclusive o Café Domínio, ele tem o café arábica, que é 100% qualidade especial, produzido na fazenda Ipanema, né? Ipanema, que fica localizado lá no sul de Minas Gerais, na cidade de Alfânia. 100% arábica, né? Certificado 100%. Tá certo? E também é rastreável, é o melhor café do Brasil. Café Domínio. Grave esse nome aí, ó. Café Domínio, como diz aí os novos internautas aí, é o melhor que está tendo. Gente, de coração, muito obrigado. Até o próximo Beleza News, trazendo mais um tema para você.